Em um massacre tático, o Musley vence o Snyder em 3 quartos excelentes e um não tão bom, mas o Magic mostra força para vencer a partida, passando por momentos ruins. O Musley deixou o plano da partida muito bem mastigado para seus atletas, e o bom planejamento, com a clareza do que precisa ser feito, a execução tende a ser muito boa. Começando com a melhor face da equipe, foi uma partida disciplinar do lado defensivo da quadra. Sabemos que jogos assim são decididos na quadra defensiva, então o objetivo era diminuir o máximo possível o pick and roll do Hawks, porque é o jogo de dupla que o Trae Young consegue criar vantagem tanto para ele quanto para seus companheiros, e dentro dessas tentativas existem sim alguns erros e que são corrigidos dentro da própria partida. Percebam aqui que o Hawks está em uma transição e o KCP fica um pouco perdido, e quando Carter finalmente direciona ele, o tempo é curto demais para se aproximar do Trae Young. O Okongwu já está fazendo uma screen, então aqui temos um pick and roll. Mesmo com um bom drop do Wendell Carter, ele ainda assim deixa as mãos baixas e permite que o Okongwu se distancie demais dele, e o Paolo fica na dúvida entre sair na ajuda no Okongwu ou ficar no homem do corner, e com isso a linha de passe fica muito clara para o Trae Young e o Hawks consegue uma cesta fácil. E minutos depois temos outra situação de pick and roll, agora com o Trae Young e o Gueye, e o Carter toma a decisão de sair do chão, mas reparem como o Franz Wagner não assume a troca, e isso meio que força o Paolo a ser uma ajuda, e quando ele sai, o corner fica totalmente limpo, um arremesso com uma boa visão do aro, mas que acaba não caindo. E falando em uma boa visão, o Hawks teve sim bons arremessos na partida, o Trae Young com floaters muito confortáveis e tiveram alguns arremessos limpos do corner, e essas situações precisam ser melhor trabalhadas pelo Musley. E contrapondo essa situação de pick and roll, o Musley fez alguns pequenos ajustes. O primeiro é o drop. A situação de 2 contra 1 iria virar uma troca. Então, o Paolo, o Wendell Carter e o Jonathan Isaac estariam em uma posição de ISO contra o Trae Young. E é uma situação um pouco mais complicada para o Paolo e o Carter, mas eles fizeram um bom trabalho. E quando é o Jonathan Isaac, dá uma tranquilidade maior para a defesa. Então, tem uma pré-troca do Hawks para deixar o Franz Wagner no Trae Young, fazer ele navegar a screen, mas quando o Paulo chega, o Trae Young é surpreendido com uma troca, e ele até procura o passe, mas no mesmo momento aceita atacar o Paulo. E aqui o trabalho do Banchero foi muito bom, não mordendo nenhum reze e não permitindo que o Trae Young use o seu corpo para um bump, e forçando ele também a ir para a esquerda. E olha como o Trae Young fica totalmente sem espaço e faz ele soltar um passe ruim com o relógio quase estourando. E a partir do momento em que o Trae Young entende que ficará mais em isolation, ele fica mais confortável, e é nesse momento que a defesa precisa estar concentrada ao extremo. Temos um pick and roll e a troca, e olha o controle de espaço do Wendell, e ele espera o Trae Young sair do chão para ele também sair e contestar muito bem o arremesso. E o outro ajuste foi tirar o Trae Young da quadra ofensiva. É claro que não vai funcionar sempre, mas o Gary Harris entrou em quadra para fazer o trabalho difícil. Reparem que toda a ação está acontecendo nas costas dele, e ele não se importa, porque o plano defensivo é fechar qualquer linha de passe para o Trae Young e acompanhando de perto para não permitir que o objetivo seja fracassado. E sem o Trae Young, o ataque do Hawks fica estagnado e um arremesso difícil será forçado. E o segredo para manter o Trae Young fora da partida é esconder o máximo possível a cobertura que você vai fazer. Então Orlando, em muitos casos, variava entre defender em drop, deixando até o homem do corner livre, ou até mesmo não fazendo trocas fora da bola, e sim manipulando muito bem o defensor próximo do Trae Young. Assim, quando a screen for feita, será um bom matchup para a defesa. E quando vamos para o outro lado da quadra, existia um plano muito claro no ataque do Orlando: atacar o Trae Young em todas as posses possíveis, e teve bastante sucesso. Dentro da nuance de atacar o pior defensor, existem brechas que podem ser punidas. As variações da jogada não são vastas, mas o pouco foi o suficiente. Ter um atleta como o Paulo Banchero
bancheiro facilita muito o ataque. O valor posicional de um jogador grande que pode navegar entre portador e screener é muito grande. Então, existe a variação do Paolo recebendo uma screen para atacar o Trae Young ou até mesmo atacar um intervalo criado pela indefinição da defesa. E tinha também o lado que ele era o screener e com isso forçando o processamento da defesa e criando pequenas vantagens para o ataque. Aqui ele como portador recebendo uma screen do Caleb e olha a indefinição do Trae Young. Essa execução defensiva é péssima e com o Paolo agressivo é gerado um intervalo e o bancheiro vende muito bem esse contato e consegue ir para os lances livres. E dentro de atacar o Trae Young, abre lacunas que você pode punir. Novamente o Paolo recebendo uma screen e quando ele passa para o Cole Anthony, a vantagem já está criada. Reparem como a defesa está completamente em colapso. O Orlando gira a bola e prestem atenção de novo na defesa do Trae Young. Quem quer vencer não pode cometer erros infantis defensivamente. Ele não faz a rotação e também não ajuda. E com isso, o Cole Anthony recebe a bola de novo e dá apenas um drible. E tem um arremesso totalmente limpo. E o screener Paolo vem fazer a screen. Recebe na cabeça do garrafão. E olha de novo o Trae Young, ele precisa defender o Anthony Black, ele até quebra o pescoço para visualizar onde o Black está, e mesmo depois de ver o corte, ele permanece ali, não dá nem para chamar de ajuda. Então aqui foi criado um 2 contra 1 e nessa situação serão pontos fáceis. E dentro de colocar o Paolo em uma posição mais vantajosa em quadra, o Mosley desenhou uma screen fora da bola para o Paolo receber no post-up com um lado vazio e com poucas ajudas. Aqui ele recebe a screen e já vai ocupar o espaço. A bola até demora um pouco para chegar e esse é o problema de ter um espaçamento ruim. Apenas a baseline é oferecida, mas ainda assim, sem a ajuda do lado fraco. Isso já é algo positivo. Então Paolo é agressivo, bate muito bem o defensor e mostra o contato para a arbitragem. E aqui temos quase a mesma jogada, o Paolo recebendo a screen e garantindo a posição. Mas olha a diferença do lado fraco. O Okongwu já está se projetando para fechar a baseline. E o corte do Black aqui abre uma linha de passe. O Paolo sabe que o Trae Young é o pior defensor na quadra, entende que ele ficará fixado na bola, então ele bate ela em direção ao meio e isso atrai o Trae Young para mais próximo, e assim criando um arremesso totalmente limpo e que não cai. E aqui tem outro ponto fundamental na vitória do Orlando. Os rebotes ofensivos, junto com a eficiência nos pontos de segunda chance, deram ao Magic uma segunda oportunidade de pontuar. Quando o ataque esteve estagnado, foram os rebotes ofensivos que garantiram pontos fundamentais na partida. Lembra que eu disse da boa visão e os arremessos que não caíam? Então, no terceiro período, os arremessos que sim eram fáceis e que cairiam em algum momento começaram a cair. E essa posse ilustra muito bem esse declínio. Aqui o Orlando tenta colocar a bola no Paolo no post-up, que você já viu que era uma vantagem, mas o trabalho do Gueye e do Richardson foi muito bem feito. Então, a partir do momento em que eles não conseguem executar a primeira opção do ataque, há uma pequena estagnação. Mas ainda assim o Wendell Carter tira um bom closeout da cartola, mas a ajuda é muito bem feita e conseguem tirar a bola das mãos do Carter. E a transição ofensiva do Hawks é muito perigosa. E aqui temos um problema gigantesco. O Orlando fica com 3 homens para trás. Então automaticamente o 4 contra 2 está criado. E o Daniels esconde muito bem a intenção e solta um bom passe para uma finalização fácil. Mas parece que faltou energia para o Paolo no terceiro período. Ele não estava fazendo transições defensivas da maneira correta. E com isso o Hawks cresceu no jogo. E quando tem o Trae Young recebendo screen em transição, e no caso aqui é até uma ghost screen, tem uma vantagem grande ofensiva para o lado do Hawks. E o Trae de novo com bastante facilidade em puxar um floater. E dentro dessa situação, ele pode colocar os bigs em um lobby e as duas saídas feitas com tranquilidade, a execução
tende a ser eficiente. Agora que o pesadelo passou, precisamos falar do Wendell Carter Jr. Ele venceu o jogo para o Orlando. A entrada dele no último período foi crucial para a vitória. Ele foi eficiente em tudo que ele executou. Pick and roll no mid-range foi cash, em drop com um baita trabalho de pés, deu um tocaço. Na sequência, ele vai para o ataque e faz uma excelente screen, criando espaço para o Cole Anthony ter um arremesso completamente limpo. Voltando para a defesa, realiza uma troca e deixava o Trae Young desconfortável, e quando gerava um turnover, ele estava pronto para correr a quadra e finalizar com bastante energia. E também ia lá garantir os rebotes ofensivos, conseguia 2 pontos extras e a falta. Traduzindo tudo isso, foi dominante no início do quarto período. Isso sacramentou a vitória do Orlando Magic no play-in. E agora tem que enfrentar o Boston Celtics. Erros que foram cometidos contra o Hawks não podem ser cometidos contra uma equipe como o Celtics. O nível de concentração precisa ser altíssimo para apenas incomodar a melhor equipe da NBA. O trabalho defensivo, mesmo que seja bom, vai precisar melhorar. O Franz Wagner vai ser testado em todas as posses defensivas. O Wendell Carter vai precisar provar que pode defender Jason Tatum e Jaylen Brown no perímetro. O Paulo também vai precisar fazer mais arremessos difíceis para o Magic pelo menos roubar um jogo do Celtics. E tudo que acontecer na série terá análise aqui no canal. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Espero você na próxima análise. Até breve.